Ela acreditava que tinha encontrado o amor da sua vida, mas aos poucos, aquele amor começou a doer. O que antes era carinho, virou controle. O que era atenção, virou manipulação. E sem perceber, ela se perdeu tentando agradar quem nunca seria satisfeito. Esta é a história de Ana, uma mulher que mergulhou fundo num relacionamento com um narcisista e quase esqueceu quem era. Mas o destino, a dor e a fé se uniram para fazê-la renascer. O que você vai ouvir agora é uma jornada de queda, libertação e cura. Uma história real de superação que pode ser a sua, a de uma amiga ou a de alguém que você ama. Fique até o final, porque nas últimas palavras dessa história há um ensinamento que pode mudar completamente a forma como você enxerga o amor, a dor e a sua própria força interior. Ela se curou e agora é hora de você descobrir como. A história dela começa como tantas outras, com um olhar encantado e promessas doces. Ele era gentil, atencioso, dizia exatamente o que ela precisava ouvir. Fazia ela se sentir especial, única. E depois de tantas decepções, ela acreditou ter finalmente encontrado o amor da sua vida. No início, tudo era perfeito. Ele mandava mensagens o tempo todo, elogiava, dizia que nunca tinha conhecido alguém tão incrível. Fazia planos para o futuro, falava em casamento, filhos, viagens. Ela se sentia viva novamente, como se o mundo, enfim, estivesse lhe devolvendo a felicidade que um dia lhe foi roubada. Mas o que ela não sabia era que aquele encantamento era apenas o início de uma armadilha cuidadosamente construída. A fase do bombardeio de amor, ou love bombing, estava em pleno vapor, preparando o terreno para a desvalorização que viria a seguir. Aos poucos, sem perceber, ela começou a se afastar de tudo e de todos. Ele dizia que a amava tanto que não suportava a ideia de vê-la sofrendo. Que o mundo era cruel, que as pessoas tinham inveja do amor deles. E ela acreditava. Acreditava porque queria acreditar. O isolamento foi o primeiro passo. Amigos que antes eram confidentes, agora eram vistos como ameaças. Saídas que antes eram divertidas, tornaram-se motivos de briga. Ele queria ser o centro do universo dela, o único sol ao redor do qual ela deveria girar. Com o tempo, os elogios se tornaram críticas disfarçadas. Você é linda, mas não precisa usar tanta maquiagem. Eu gosto de você natural. Não fala tanto com suas amigas. Elas têm más influências. Eu só quero te proteger, porque te amo mais do que tudo. Eram pequenas facadas, disfarçadas de cuidado. E foi assim que ele começou a apagar, lentamente, cada pedacinho dela. O riso foi ficando mais contido. As roupas, mais discretas. As palavras, mais cautelosas. Ela aprendeu a medir cada gesto, cada olhar, para não irritá-lo. Estava andando em cascas de ovos, vivendo em constante estado de alerta. Quando ele gritava, ela achava que a culpa era dela. Ele usava a técnica da projeção. Acusava-a de ser ciumenta, enquanto ele controlava cada passo dela. Quando ele se calava por dias, aplicando o tratamento de silêncio, ela se sentia culpada por ter feito algo errado e implorava por perdão, sem nem saber pelo quê. E quando ele voltava com aquele olhar doce, dizendo que a amava, que só tinha perdido o controle porque ela o provocou, ela acreditava de novo. Era o ciclo da reconciliação, que aprendia ainda mais naquela teia de confusão e dor. Afinal, ela só queria ser amada. Mas algo dentro dela começou a mudar. Era sutil, quase imperceptível. Uma voz silenciosa que dizia: "Isso não é amor." Uma intuição que crescia cada vez que ela chorava escondida no banheiro. Cada vez que ela olhava no espelho e já não se reconhecia. Essa voz era a sua verdadeira essência, lutando para sobreviver sob camadas de medo e manipulação. A dissonância cognitiva era esmagadora. A imagem do homem perfeito que ela amava entrava em conflito direto com o homem que a fazia sofrer. Um dia, ela se pegou olhando para uma foto antiga, de quando sorria de verdade.
e sentiu um aperto no peito. Percebeu que, em nome daquele suposto amor, tinha se perdido de si mesma. E foi ali, naquele momento de dolorosa clareza, que a história começou a mudar de verdade. O véu estava se rasgando. Ela começou a observar. Cada gesto, cada manipulação. Começou a ver o padrão, o ciclo vicioso entre o amor e a dor. A idealização, a desvalorização e o descarte, repetindo-se infinitamente. O que antes parecia paixão, ela passou a ver como controle. O que antes parecia cuidado, ela reconheceu como posse. O castelo encantado desmoronou. Mas junto com ele, nasceu algo novo. Um desejo silencioso de liberdade. Ela ainda não sabia como sair, mas algo dentro dela já sabia. Nunca mais seria a mesma. A decisão de sair não foi um ato único e heróico. Foi um processo. Ela buscou ajuda. Começou a ler sobre narcisismo, a assistir vídeos, a conversar com uma terapeuta. Cada nova informação era como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Ela não estava louca. A culpa não era dela. Ela era vítima de abuso emocional. Chorou a perda do sonho, a dor da traição, o tempo perdido. Mas cada lágrima lavava um pouco mais da ferida. Aprendeu a gostar da própria companhia, a validar seus próprios sentimentos. O amor verdadeiro te expande, te encoraja, te celebra por quem você é. Se um amor te faz duvidar de si mesma, te isola ou te apaga, isso não é amor. É uma gaiola. E você nasceu para voar livre. Os dias que se seguiram foram diferentes. Ela ainda vivia ali, ao lado dele. Mas o feitiço, o encanto, tinha se quebrado. Agora, quando ele sorria, ela não via mais amor. Via manipulação. Quando ele dizia palavras doces, elas soavam ocas, vazias de sentimento. E pela primeira vez na vida, ela começou a enxergar o homem que existia por trás daquela máscara que ele usava tão bem. O coração dela ainda doía, claro. Não era fácil admitir para si mesma que aquele amor que ela sentia era, na verdade, uma mentira bem construída. Ela travava uma batalha interna constante. A razão gritava para ela ir embora, para fugir. Mas o medo... o medo berrava que ela não sobreviveria sem ele. E esse, meus amigos, é o veneno mais potente do narcisista. Ele faz a vítima acreditar que sem ele, ela simplesmente não existe. Durante anos, ele a convenceu de que ela era fraca, instável, difícil de ser amada. E ela, infelizmente, acreditou. Acreditou tanto, a ponto de duvidar da própria sanidade, do próprio juízo. Ela se perguntava se o problema não era ela mesma. Mas agora, algo muito profundo dentro dela começava a despertar. Uma força que ela nem lembrava que tinha. Numa tarde, enquanto arrumava a casa, um gesto automático que ela fazia todos os dias, ela encontrou um caderno antigo, guardado no fundo de uma gaveta. Dentro dele, um texto. Um texto que ela mesma havia escrito, anos e anos antes, numa época em que ainda se permitia sonhar com liberdade. As palavras pareciam vir de outra vida, de outra pessoa. Estava escrito assim: um dia, eu quero ser uma mulher forte, livre, feliz, que sabe o seu valor. Ao ler aquilo, ela chorou. Chorou de raiva por ter se esquecido daquela mulher. Chorou de tristeza pela dor que sentia. E chorou de saudade, uma saudade imensa de si mesma, da pessoa que ela um dia sonhou ser. Foi um choro que lavou a alma, que começou a abrir espaço para algo novo. Naquela mesma noite, ele chegou em casa alterado. Era um padrão que ela já conhecia bem. Bateu a porta com força, reclamou da comida, zombou do jeito dela falar, de um sotaque que ele antes dizia achar charmoso. Mas pela primeira vez, ela não respondeu. Não implorou por paz, não tentou se justificar, não chorou na frente dele. Ela apenas ficou em silêncio. E aquele foi um silêncio diferente. Era o tipo de silêncio que assusta, que incomoda quem está acostumado a dominar pelo barulho, pelo grito. Ele percebeu na hora. A tensão se instalou no ar, densa, quase palpável. Ele a olhou fixamente, com aqueles olhos frios que ela conhecia tão bem, e perguntou, com a voz carregada de ameaça:
Você está me desafiando? Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, focando num ponto qualquer da parede. Por dentro, o medo ainda estava lá, vibrando, fazendo seu estômago gelar. Mas algo muito maior crescia junto com ele. A consciência, a clareza de que aquele relacionamento a estava matando aos poucos, dia após dia. E ela não queria mais morrer. Nos dias seguintes, ela começou a buscar respostas em segredo. No pouco tempo que tinha sozinha, assistia a vídeos, lia artigos, ouvia histórias de outras mulheres. Cada palavra, cada testemunho, era como se olhar num espelho. Ela via a própria dor refletida em cada um daqueles relatos, e isso, de alguma forma, a fazia se sentir menos sozinha no mundo. Foi então que ela leu a palavra que mudaria tudo, a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida: narcisista. De repente, tudo fez sentido. As manipulações, o ciclo de amor e desprezo, o controle disfarçado de cuidado, as mentiras descaradas. Tudo aquilo tinha um nome. Não era loucura dela. Era um padrão de abuso. E o mais doloroso não foi nem reconhecer o abuso em si, mas perceber quanto tempo ela havia perdido. Quanto tempo ela gastou tentando justificar o injustificável, tentando encontrar lógica onde só existia caos. A partir daquele momento, ela começou a planejar a sua fuga. Não podia simplesmente sair de uma vez. Ele monitorava tudo: o celular, as saídas, o dinheiro. Então, ela começou a renascer em segredo. Começou a guardar pequenas quantias de dinheiro, a esconder documentos importantes num lugar seguro, a escrever mensagens de despedida no fundo da alma. Mensagens que talvez nunca enviasse, mas que a fortaleciam. Era como se estivesse construindo uma nova vida, tijolo por tijolo, no silêncio do seu próprio coração. Durante esse tempo, ela também começou a cuidar de si, também em silêncio. Fazia pequenas coisas que antes lhe eram negadas ou ridicularizadas. Caminhava ao sol por alguns minutos, sentindo o calor no rosto. Ouvia músicas que amava, com o fone de ouvido, num volume baixo. Rezava baixinho antes de dormir, pedindo força, e se olhava no espelho, não para ver os defeitos que ele apontava, mas para dizer para a mulher do reflexo: você vai sair dessa, você vai se curar. Era estranho. Mesmo ainda presa fisicamente naquele ambiente tóxico, ela sentia que a sua alma já estava se libertando. Cada oração era uma fresta de luz entrando na escuridão. Cada respiração consciente, puxando o ar e soltando devagar, era uma forma de se lembrar: eu existo. Eu ainda estou aqui. Eu sou real. Um dia, enquanto ele dormia profundamente ao seu lado, ela o observou em silêncio. O homem que ela um dia amou com toda a sua alma, agora, lhe parecia um completo estranho. E pela primeira vez, ela não sentiu amor, nem ódio. Sentiu compaixão. Uma compaixão triste, porque entendeu que ele era uma pessoa vazia, incapaz de amar de verdade a ninguém, nem mesmo a si mesmo. E essa era a sua prisão eterna. Naquele instante, ela decidiu: iria embora. Não sabia exatamente como, nem quando seria o dia certo, mas tinha uma certeza absoluta no peito. Ela ficaria bem, porque dentro dela, algo já havia mudado para sempre. Aquela mulher que ele tentou destruir, que ele tentou apagar, estava voltando. E dessa vez, ela voltava mais forte. Dessa vez, ela voltava inteira. De confiança. O primeiro passo é o mais difícil, mas é ele que te leva para uma nova vida. Aquela manhã parecia igual a todas as outras. O mesmo silêncio tenso na casa, o mesmo cheiro de café frio, o mesmo olhar indiferente dele, que nem se deu ao trabalho de dizer bom dia. Mas dentro dela, algo estava diferente. Ela acordou com uma paz que não sentia há muito tempo. Não era coragem, era certeza. Ela havia passado a noite em claro, repassando mentalmente tudo o que viveu, relembrando como se afastou da própria família, das amigas e, pior, de si mesma. Lembrou de cada lágrima que escondeu, de todas as desculpas que inventou para justificar o comportamento dele,
das inúmeras vezes em que acreditou na promessa de que ele mudaria. Mas ao amanhecer, uma verdade cristalina se formou. Ninguém muda por amor, especialmente quem nunca soube o que é amar de verdade. Enquanto ele dormia, alheio a tudo, ela se levantou devagar, em silêncio. Pegou uma mala pequena, daquelas que a gente usa para viagens curtas, mas que naquele momento carregava o peso de uma vida inteira. Começou a colocar algumas roupas, os documentos mais importantes, um perfume que quase não usava mais, e aquele caderno velho e empoeirado, o mesmo que guardava os sonhos que ela havia esquecido há tanto tempo. Cada peça que entrava na mala era como se ela tirasse um fardo pesado das costas. A cada item, um pouco mais de leveza. Quando terminou, ela respirou fundo e olhou ao redor, para aquele apartamento que um dia chamou de lar. Não havia mais nada ali que a pertencesse. O espaço estava cheio de objetos, mas vazio de alma, vazio dela. Antes de sair, ela parou e olhou para ele por um último instante. Ele dormia tranquilo, com a serenidade de quem acredita que o mundo ao seu redor é imutável, que nada vai mudar. E foi ali, naquele momento, que ela percebeu o quão pequeno ele era diante da força gigantesca que estava nascendo dentro dela. Ela fechou a porta sem olhar para trás, sem fazer barulho. Na rua, o vento da manhã bateu em seu rosto como uma bênção, como um sopro de vida. E pela primeira vez em muitos e muitos anos, ela sentiu que podia respirar de verdade, enchendo os pulmões com o ar da liberdade. Os primeiros dias foram duros, não vou mentir. O medo a acompanhava como uma sombra insistente. Medo de recomeçar do zero, medo da solidão, medo de não conseguir se sustentar financeiramente, medo de ser julgada por quem não entendia sua decisão. Era um turbilhão de incertezas. Mas ela tinha uma convicção. Nada, absolutamente nada, seria mais doloroso do que continuar onde estava. Aquela dor ela já conhecia e não queria mais sentir. Logo depois, as mensagens começaram a chegar no celular. Primeiro, doces e cheias de um arrependimento fabricado. Volta pra mim. Eu prometo que mudei. Eu não vivo sem você. Eram as mesmas palavras que ela já tinha ouvido tantas vezes. Quando ele percebeu que isso não funcionava mais, o tom mudou. As mensagens se tornaram raivosas, acusadoras. Você destruiu a minha vida. Você é uma ingrata. Ninguém nunca vai te amar como eu te amei. Ela chorou, sim. Chorou muito. Cada mensagem era como uma faca revirando a ferida. Mas ela não respondeu. Cada lágrima que escorria era uma limpeza, um pedaço do passado tóxico sendo expulso do seu corpo e da sua alma. Era uma purificação dolorosa, mas necessária. Aos poucos, ela começou a se reconectar com a vida, com as pequenas coisas que tinha esquecido. Voltou a andar de cabeça erguida na rua, a sorrir para desconhecidos, a sentir o cheiro da chuva no asfalto, o gosto do café quente logo pela manhã. Era uma sensação estranha, se ver livre depois de tanto tempo vivendo em um cativeiro emocional. Mas a liberdade, mesmo que assuste no começo, também tem um poder imenso de cura. É como aprender a andar de novo, um passo de cada vez. Ela sabia que precisava de mais, então buscou ajuda. Mergulhou em livros e artigos sobre traumas, sobre relacionamentos abusivos, sobre o padrão do narcisismo. E a cada página que virava, se reconhecia em cada linha, em cada descrição. Mas ao invés de sentir mais dor, ela sentia alívio. Um alívio profundo por finalmente entender. Entender que a culpa nunca, jamais, foi dela. Aquele peso que ela carregou por anos não lhe pertencia. Com essa clareza, ela começou a escrever. Escrever sobre tudo o que viveu, sobre tudo o que sentiu. As palavras eram um grito silencioso, um desabafo da alma que finalmente encontrava uma válvula de escape. E o que começou como uma terapia pessoal, como uma forma de organizar os próprios pensamentos e sentimentos, aos poucos se transformou em um propósito. Ela começou a compartilhar suas histórias, primeiro de forma anônima em grupos de apoio na internet. Depois, criou coragem e gravou vídeos curtos, falando sobre sua jornada.
Ela percebeu que sua voz poderia ajudar outras mulheres a se reconhecerem também, a entenderem que não estavam sozinhas. Aquilo que antes era a sua maior ferida, agora era a sua maior força. Ela entendeu que o sofrimento não a definia, mas o que ela fez com ele, sim. Certa noite, meses depois, sentada na beira da cama em seu novo quarto, um lugar só seu, ela se olhou no espelho e percebeu algo diferente em seus olhos. Eles não pediam mais socorro. Não tinham mais aquele véu de tristeza. Agora, brilhavam com esperança, com vida. Ela se abraçou forte, um abraço que demorou anos para se dar, e disse baixinho para o seu reflexo: "Você conseguiu. Você sobreviveu." A mulher que um dia acreditou que o amor era sinônimo de dor, de sacrifício e de anulação, agora sabia, com cada fibra do seu ser, que o verdadeiro amor é liberdade, é respeito, é paz. E o mais bonito de toda essa jornada foi que no processo de se curar e se reconstruir, ela descobriu que o amor mais forte, mais puro e mais inabalável de todos, sempre esteve ali o tempo todo esperando para ser redescoberto. O amor que ela tinha dentro de si mesma. Os dias seguintes foram um verdadeiro campo de batalha dentro de Ana. Ela oscilava entre a raiva e o vazio, entre a vontade de gritar e o desejo de simplesmente sumir. Era como se cada pedacinho dela ainda estivesse acorrentado às palavras de Marco, o homem que a destruiu, mas que ela ainda tentava, de alguma forma, compreender. Por que ele fez aquilo? Por que ele fingiu sentir amor quando, no fundo, tudo o que ele queria era controle? Em meio a esse caos, Ana encontrou um caderno velho e começou a escrever. No início, era apenas uma forma de desabafar, de tirar o peso do peito. Mas logo ela percebeu que algo estava mudando. Cada frase que ela escrevia parecia libertar um pouco da dor que a sufocava. Era como se o papel a escutasse sem julgar, sem distorcer, sem tentar manipulá-la. Ali, naquelas páginas, ela podia ser ela mesma, pela primeira vez em muito tempo. Um dia, enquanto escrevia, algo poderoso surgiu. Eu ainda me amo. Mesmo depois de tudo, ainda há amor em mim. Essas palavras a fizeram parar e chorar por minutos. Foi como uma faísca de luz na escuridão. Esse foi o ponto de virada. Ana começou a mergulhar em livros, vídeos e artigos. Ela estudou sobre relacionamentos abusivos, sobre narcisismo, sobre dependência emocional. E quanto mais aprendia, mais claro ficava o padrão. Ela percebeu o quanto tinha sido programada para se sentir culpada, para duvidar da própria sanidade, para acreditar que nunca seria suficiente. Em uma noite de pesquisa, Ana encontrou um vídeo sobre energia espiritual e reprogramação emocional. A narradora dizia algo que ecoou fundo em sua alma. Tudo o que o abusador tenta tirar de você, sua força, sua luz, sua fé, é justamente o que o fez te escolher, porque ele quer o que você tem de mais puro, sua essência. Essas palavras foram um chamado. Ana começou a fazer orações antes de dormir. No início, ela pedia por justiça, pedia para que Marco se arrependesse. Mas com o tempo, seu pedido mudou. Ela começou a pedir por paz. Pedia para que Deus a ajudasse a entender o propósito de toda aquela dor. E aos poucos, a paz começou a chegar. Não de forma grandiosa, mas em pequenos sinais. Uma manhã, em que acordava se sentindo mais leve, um pôr do sol que a fazia sorrir uma música que tocava e a lembrava que ela ainda era capaz de sentir alegria. Aos poucos, ela estava se reconectando consigo mesma. Certo dia, uma amiga a convidou para um retiro espiritual. No começo, ela hesitou. O medo de confiar, de se abrir, de ser vulnerável novamente, era paralisante. Mas uma voz interior, um sussurro de esperança, dizia que era o momento. E quando chegou lá, sentiu como se tivesse encontrado o lugar onde sua alma finalmente podia respirar. Entre pessoas desconhecidas, ela se sentiu acolhida de uma forma que não sentia há anos. Ao ouvir outras histórias, entre lágrimas e orações, ela entendeu que não estava sozinha. Havia outras mulheres ali com cicatrizes profundas, mas também com olhos cheios de esperança,
prontas para recomeçar. Durante uma das meditações, o instrutor pediu que todos imaginassem um espelho diante de si. Ana, de olhos fechados, viu seu reflexo, mas não era a mulher ferida e insegura que costumava enxergar todos os dias. Era uma versão forte, luminosa, serena. Uma versão de si mesma que ela nunca soube que existia, mas que sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. Então, uma voz interior, suave, mas firme, lhe disse: "Você não foi destruída. Você foi despertada." Naquele momento, Ana abriu os olhos, com o coração batendo forte. Ela sentiu, com cada célula do seu corpo, que aquele era o início de uma nova vida. Não a vida que ela tinha sonhado com Marco, mas a vida que Deus sempre quis que ela tivesse. Uma vida livre, consciente, inteira. Ela voltou do retiro transformada, com uma missão clara em seu coração. Decidiu ajudar outras mulheres a passarem pelo mesmo caminho de cura que ela estava trilhando. Ana criou um canal para compartilhar sua história, seus aprendizados e principalmente sua fé. E o mais bonito foi perceber que, quanto mais ela curava outras pessoas com suas palavras, mais curava a si mesma. Era um ciclo virtuoso de amor e restauração. Ana finalmente entendeu a grande verdade. Os narcisistas destroem tudo o que é falso, tudo o que é superficial. Mas eles não conseguem tocar o que é verdadeiro, porque o verdadeiro, a nossa alma, a nossa essência, o amor próprio, é inquebrável. Ela sorriu, olhou para o céu com gratidão e disse em voz baixa para si mesma: "Obrigada, Deus, por ter transformado a minha dor em propósito." O sol nascia entre as montanhas, e o calor dourado tocava a pele de Ana como um abraço do universo. O silêncio do amanhecer parecia conversar com a sua alma. Depois de tantos meses de reflexão, de lágrimas e recomeços, ela finalmente entendia o que significava a palavra libertação. Não era sobre esquecer o passado, mas sim olhar para ele com gratidão, não pela dor, mas pela força imensa que nasceu dela. Naquele retiro espiritual, Ana conheceu outras mulheres como ela, sobreviventes de amores que machucaram, mas que, de alguma forma, também ensinaram. Cada uma carregava suas próprias cicatrizes, mas juntas, elas formavam um círculo poderoso de cura. Durante uma meditação guiada, a voz suave da terapeuta ecoou: "Liberte o que não é mais seu. Deixe o amor próprio ocupar o espaço da dor." E pela primeira vez, Ana sentiu essa verdade em cada célula do seu corpo. Lágrimas silenciosas escorreram, mas não eram de tristeza, eram de renascimento. Dentro dela, uma voz sussurrou: "Você sobreviveu, agora floresça." Nos dias que se seguiram, algo mudou. Ana começou a escrever. Cada palavra era uma confissão, uma libertação, uma prece. Escrevia sobre amor, sobre fé, sobre reconstrução. E, impulsionada por uma força que nem sabia que tinha, ela decidiu compartilhar sua história. Criou um canal e o nome surgiu como uma certeza: Ela se curou. Era o mesmo nome que ecoava em seu coração desde o primeiro dia em que percebeu que não precisava mais da aprovação de ninguém para se sentir inteira. Em seus vídeos, Ana não falava com raiva do passado, mas com empatia. Ela dizia: "Se você viveu um relacionamento abusivo, saiba que a culpa não é sua. Você apenas amou alguém que não sabia como amar." Cada relato que compartilhava curava um pedacinho dela mesma e, ao mesmo tempo, tocava o coração de outras mulheres. As mensagens começaram a chegar, de todos os cantos. Mulheres dizendo que, ao ouvir suas palavras, encontraram coragem para sair de situações tóxicas. Outras, que finalmente entenderam o ciclo do abuso, e muitas simplesmente agradeciam por ela existir, por dar voz à dor que elas não conseguiam expressar. Ana entendeu, então, que sua dor havia se transformado em propósito. Ela já não precisava provar nada a ninguém. Seu valor não dependia mais do amor de outra pessoa, mas do amor próprio que finalmente floresceu dentro dela. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim do retiro, uma borboleta pousou em seu ombro. Ana sorriu. Era como se a vida estivesse dizendo: "Você renasceu."
e naquele instante, ela soube que estava pronta. Um tempo depois, conheceu alguém novo. Mas ele não era um salvador. Era um companheiro de alma. Um homem de olhar calmo, presença leve e coração aberto. Ele não chegou para curá-la, mas para somar a mulher inteira que ela já era. E quando ele disse, "Eu te amo", Ana respondeu com uma serenidade que nunca imaginou ter. "Eu também me amo." Ela havia aprendido a lição mais importante. Ninguém pode destruir quem já se reconstruiu por dentro. Hoje, Ana olha para trás e vê a mulher que um dia acreditou não ser suficiente. Ela sabe que foi naquele abismo que a vida a fez nascer de novo. Porque a verdadeira cura começa quando a gente decide parar de apenas sobreviver e, finalmente, começar a viver. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, a cura é possível. Você também pode se libertar, se reconstruir, se amar. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem de esperança. E se inscreva no canal Ela Se Curou, porque aqui, cada ferida vira força e cada mulher renasce mais forte do que nunca. Ela se curou. E agora é a sua vez.